Olá pessoal, uma boa tarde para vocês neste sábado, dia 7 de março de 2026. No vídeo da manhã eu prometi, e aqui eu estou de volta, e sem muita delonga já vou começar soltando um vídeo da própria Globo. Eu acredito que muita gente que me acompanha não assiste Globo, assim como eu. Mas eu peguei esse vídeo aqui justamente nas redes sociais, chegou para mim, olha, a coisa só piora. Cada dia mais a coisa vai fedendo. Eu quero ver até onde essa turma vai ter força para ir. Uma hora eles vão cair. O Brasil realmente está uma verdadeira vergonha. Uma verdadeira vergonha. Agora, quem diria, hein? 2018, 19, 20, 21, 22, pandemia, Supremo Tribunal Federal dando uma dos bambambãs, dos corretos, dos defensores da lei e da Constituição, apurrinhando a vida do Bolsonaro. Aprontaram, chegou no 8 de janeiro, disseram que foi golpe. E aí a gente está vendo quem é que realmente está dando golpe no país, né? Pois é, vamos lá, vou começar aqui. A Globo, olha só. Boa noite. Olá, boa noite. As mensagens mostram ainda que Vorcaro contou para a então namorada sobre 2 encontros com o ministro Alexandre de Moraes. Em abril do ano passado, ele falou com Marta. Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver? Ele tá passando feriado. Em agosto, outra menção a Alexandre e a Ciro. Tô com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro. Segundo o blog da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo, uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que foi preso, logo de manhã, foi para o ministro Alexandre de Moraes. No dia 17 de novembro, o dono do Banco Master escreveu para o ministro: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Segundo o blog, Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse, porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. Daniel Vorcaro também falou sobre uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, em dezembro de 2024. Como foi? Foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar, 3 ministros. É, meus amigos, e cada dia que passa e cada matéria que a gente vê, a coisa vai piorando mais ainda para essa turma. E aí você vê que está chegando bem pertinho do Lula. Mas o interessante disso tudo aqui, nós vamos ver agora, né? Esse vídeo aqui, você vê que está falando muito do ministro Alexandre de Moraes, mas o Toffoli também está na reta. Pelo menos 2 ministros a gente pode dizer, gente, que assim que a gente ajustar a conta aqui, for para ajuste de conta, 2 ministros aqui do Brasil vai ter que cair. Inclusive ontem, o Nicolas Ferreira já pediu a prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes por conta do envolvimento no Banco Master. Pediu a PGR. A gente já sabe que a PGR vai negar, vai arquivar, vai dizer que não vê. A gente sabe disso, mas você vê que a pressão é muito grande. Agora, vindo de um garoto praticamente, né, diante da minha idade, um garoto, é pra gente se animar. Vamos lá, vamos partir pra cima. Mesmo que, mas não vai dar, mas tem que partir pra cima. Imagina a gente ficar todo dia aqui, ó, eu não vou mostrar matéria porque não vai dar em nada. Não, a gente tem que mostrar. Tudo isso fica arquivado. Tá certo, gente? Vamos lá, olha só. Aqui um jurista do UOL, o UOL que é de esquerda, esse jurista também é de esquerda, foi pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Não é de direita, não, de esquerda. Inclusive, muitos parlamentares de esquerda detonando o ministro Alexandre de Moraes. A coisa parece que agora que o castelo vai desmontar mesmo, gente. Vamos lá. Ele deveria de pronto se licenciar e imediatamente também ou se licencia ou se exonera. Exoneração é um termo técnico. No popular tudo é demissão, tá? Ou seja, pede o boné, deixa a toga na cadeira e vai embora. Porque diante de tudo isso, os indicativos são fortíssimos de crime de advocacia administrativa. Esse crime prevê aquele que patrocina, que participa de uma forma direta ou indireta. No caso são 2, diretamente pela mulher e indiretamente debaixo da toga. Ele patrocina o interesse privado contra a administração pública. Isso é crime de advocacia administrativa. Todos os elementos estão a indicar isso.
há necessidade, evidentemente, de perícia técnica na verificação da troca de mensagens. Professor, estamos voltando para quem estava conosco na TV, estamos voltando, agora todo mundo junto e misturado. O professor Walter Mairovich, jurista, está aqui trazendo uma declaração bem forte, falando que Alexandre de Moraes deveria se exonerar, deveria pedir demissão, deveria sair, né, do Supremo Tribunal Federal diante da gravidade da revelação dessas mensagens que, segundo ele, deveriam passar por uma perícia. Mas, professor Mairovich, você acha que Alexandre de Moraes faria isso ou alguém tem que fazer isso com ele? Olha, pelo jeito e pela reação dos advogados, não vai fazer. Ou seja, ele vai tentar de alguma forma. Já existe inclusive um pedido para que o Supremo faça uma investigação. Ele vai, na realidade, sangrar. Vai buscar o corporativismo, mas o corporativismo aí é perigoso. Eu vou explicar para vocês aqui um detalhe. O que muita gente já sabe, né, eu acredito, ali está tudo amarrado. Vamos voltar lá atrás, em 2018, se eu não me engano, 2017, quando o Lula foi preso. O Lula foi preso. Por que o Lula foi solto? Por quê? Ele não foi inocentado. Não teve um julgamento, olha, provaram a inocência dele. Não houve isso. Você que é lulista, que é comunista, que é de esquerda. Simplesmente os caras pegaram e rasgaram, inventaram lá um negócio dizendo que não era para ser julgado lá na TRF4, tinha que ser julgado em Brasília, simplesmente aquilo. E aí rasgaram a condenação do Lula, essa é a verdade. E quem foi que rasgou? Esses ministros que o Lula lá atrás colocou. Bem certo, eu não posso deixar de falar isso para vocês aqui, que o ministro Alexandre de Moraes é o patinho feio. Quer dizer, na verdade, o patinho feio mesmo é o André Mendonça e mais o André Mendonça e o Nunes Marques, porque tá fora da bolha lá da esquerda. Mas a gente não pode deixar de frisar aqui que o Alexandre de Moraes não é de esquerda, ele é do centrão. Quem colocou ele foi quem? Michel Temer. A pedido de quem? Do outro também, centrão, o tucano, Geraldo Alckmin. Muito bem, então ali tá tudo amarrado. Uma vez ele entrando, ele se identificou e se juntou à turma da esquerda socialista comunista. Tanto que uma vez ele falou, em tom de brincadeira, risada, falou assim, aqui eu sou o único que me chama de comunista. E aí ele falou, parece até uma palavra com orgulho, né? Que tinha orgulho. E depois, quando o Dino chegou, ele falou, agora eu não estou sozinho. Então ele se encontrou com essa turma da esquerda. Então vale lembrar que quem tirou o Lula foi essa turma. Então ele falou aqui a turma do STF deveria, né, pensar no grupo, pensar no nome Supremo Tribunal Federal e dar um basta nisso. Mas só que tá todo mundo amarrado. E no vídeo da manhã eu até falei que a namorada do Lulinha falou que se cair, não vai cair sozinha. Acontece que tá todo mundo amarrado, é por isso que fica um segurando o outro. Duas coisas ali podem acontecer, já que, inclusive, quando se fala amarrado, se fala Senado também, tá? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tá amarrado. Tem processo lá e fica um segurando o erro do outro. E é por isso que eu estou falando, gente. Eu creio que agora em 2026, a gente fazendo a votação certa, em 2027, o Senado vindo a maioria de direita, nós vamos resolver essa parada aqui. Inclusive, no meu entendimento, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, tinha que vir voltar ao banco, ir para o banco dos réus. Ele se afastou, assim como ministros que saíram. Ministro que saiu, né? Tem ministro aqui que saiu, né? Aquele ministro que falou que perdeu o mané. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Muito bem, gente. Então, vocês observam que se derrubarem, eu já até comentei aqui sobre isso, se os ministros, pode até tirar o André Mendonça e o Nunes Marques, se os demais ministros comunistas se juntarem para derrubar o ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho dúvida que o Alexandre de Moraes não vai cair sozinho. Não vai cair sozinho. Né? Que derrube ele ou Dias Toffoli, não vai cair sozinho. E aí eles ficam naquela, não, se a gente derrubar, o bicho vai pegar. Então eles não derrubam, ficam deixando o cara sair. O perfil do ministro Alexandre de Moraes não é daqueles que, tá bom, eu me rendo, não é de se render. Então ele não vai sair. Então se depender da turma, a não ser que venha uma força de fora, uma outra força que não seja aqui do Brasil, né? Porque o Senado está amarrado. A presidência do Senado não abre impeachment. O que a gente leva a crer?
que isso aí vai render, e quando começar a cair, quando cair um, vai cair tudo, porque quando puxar o fio da meada, e esse fio da meada a gente já pode ver aqui através do Banco Massa, que vem um puxando o outro. Primeiro começou com o negócio do INSS. Inclusive, o INSS chega até Vorcaro, chega até Dias Toffoli, chega até Lulinha, né, iniciando lá pelo careca do INSS, e um vai amarrando ao outro. Inclusive já falaram até que o Lula vai entrar no meio. Então, gente, eu vejo a coisa assim, sabe aquele ditado que diz quanto maior o coisa, maior o tombo? Pois é. Eu vou aguardar na fé, na esperança e com a certeza de que Deus não dorme, acima de tudo, Deus justo, um ser justo. A gente fala muito que Deus é bom, Deus é justo. Deus é justo. E eu tenho certeza que essa turma do mal que está transbordando em podridão aqui no Brasil, cairão um a um, cada um no seu tempo, ou todos de uma vez só, que é meio improvável. Mas quando cair um, vai cair um por um. Agora demora. Até lá, até isso acontecer, né, essa justiça de fato acontecer, eu tenho certeza que muitas pessoas podem morrer, podem ir embora, não ver, né? Mas que vai acontecer, eu tenho fé, eu acredito em Deus que vai acontecer. E com esperança em bons parlamentares que nós temos e na eleição, na votação certa da eleição de 2026. Vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu comentário e compartilhar o vídeo. Você que está contribuindo com o canal, que Deus te abençoe. Muito obrigado, tá certo? Não posso deixar de dizer que você está sendo de extrema importância para o canal. Tá bom, gente? Um abraço, um ótimo final de semana. Até a próxima.